Hoje a gente vai mergulhar numa história realmente épica, a formação do antigo Israel. É uma jornada em tanto, sabe? Cheia de triunfos, um caos absoluto e, no fim, a unificação. Para guiar a gente nessa saga, vamos nos basear no trabalho de Paul Hoff sobre os livros históricos da Bíblia, que nos conduz por essa história fascinante. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma nação que começou com uma vitória tão espetacular, tão decisiva, de repente mergulha no caos? Essa é a questão principal que move essa história incrível, cheia de altos e baixos. Então vamos lá. O primeiro ato dessa história é a ascensão. É um período de muita unidade, muito sucesso, um tempo de grande esperança e de vitórias. Tudo isso sob uma liderança bem firme. Aqui, sob a liderança de Josué, os israelitas finalmente entram em Canaã. E como a gente pode ver nesse mapa, foi uma série de campanhas militares super estratégicas que permitiu que eles tomassem posse daquela terra que lhes foi prometida. E o segredo para o sucesso nessa época? Bom, segundo a fonte que a gente está usando, a chave de tudo era a obediência a Deus. Com uma liderança forte e um povo seguindo as diretrizes, a nação simplesmente prosperava. Era uma fórmula que parecia funcionar perfeitamente. Pois é, mas essa fase de ouro não durou para sempre. Agora a gente avança para ver como tudo começou a desmoronar. A gente entra num período bem mais sombrio da história de Israel, a época dos juízes. Olha, essa frase aqui resume o problema de forma perfeita. Sem uma liderança central, a sociedade simplesmente entrou em colapso. Chegou num ponto em que cada um fazia o que bem lhe parecia. Dá para imaginar o caos? A estrutura que mantinha todo mundo unido tinha desaparecido. E o mais impressionante é que todo esse período foi marcado por um padrão que se repetia sem parar. Um verdadeiro ciclo vicioso. Primeiro, vinha a apostasia. O povo se desviava e começava a adorar ídolos. A consequência? Opressão. Eles eram conquistados por nações inimigas. Aí, no meio do sofrimento, vinha o arrependimento. E, finalmente, a libertação, quando surgiu um líder, um juiz, para salvar o povo. E depois, tudo de novo. Essa estátua aqui é um ótimo exemplo do que era essa apostasia. Deuses locais, como o deus cananeu Baal, começaram a tomar o lugar do culto unificado. E o resultado? Ao abandonar a própria fé, os israelitas não só se afastaram de sua identidade, mas também quebraram a força que vinha da união deles. Então, depois de décadas nesse ciclo de instabilidade, o povo chegou no limite. Eles exigiram uma mudança radical, uma nova forma de governo para tentar resolver os problemas de vez. E é aí que a história dá uma virada impressionante. A razão para isso era bem clara, né? Eles viviam sob a ameaça constante de inimigos muito poderosos, como os filisteus. Então eles pediram um rei. Queriam alguém para centralizar o poder, para unir todo mundo e, principalmente, para liderar nas batalhas de forma consistente. E foi assim que a monarquia começou. O primeiro rei de Israel, bom, ele foi um homem que começou com uma promessa enorme, mas cuja história, infelizmente, acabou se tornando uma verdadeira tragédia. Esse momento aqui, a unção de Saul, é carregado de simbolismo. Ele foi escolhido por sua aparência, seu potencial como guerreiro. Para aquelas tribos tão divididas, ele representava a esperança de um futuro finalmente unificado e seguro. E o reinado dele até que começou bem, com vitórias militares importantes, mas aí ele começou a desobedecer ordens diretas. E segundo a fonte, foi aí que tudo começou a ruir. Ele perdeu o favor divino, sua autoridade foi se desfazendo e o reinado que começou com tanta esperança terminou em paranoia e desastre. O contraste entre Saul e quem veio depois dele, Davi, é gritante. Enquanto Saul é retratado como alguém movido pelo medo e pelo orgulho, Davi, mesmo com todos os seus erros, é visto como um homem segundo o coração de Deus. Essa diferença de caráter, segundo a análise, foi o que selou o destino dos dois reinados. E essa comparação já prepara o terreno para a gente falar do rei mais célebre de Israel, um homem que saiu do completo anonimato para construir uma verdadeira era de ouro para a nação. Mas olha, a jornada de Davi até o trono foi tudo menos fácil. Foi longa, cheia de perigos. Esse mapa aqui ajuda a gente a traçar esse caminho incrível. Ele foi de um simples pastor de ovelhas ao fugitivo mais caçado do reino, até, finalmente, conseguir unificar o reino e sentar no trono. E a conquista de Jerusalém, isso foi uma jogada de mestre. Ao transformar a cidade na nova capital, ele criou um centro neutro que não pertencia a nenhuma tribo específica.
Isso foi o que finalmente solidificou a unidade do reino de um jeito que ninguém tinha conseguido antes. Ok, então, depois de passar por essa jornada épica de ascensão, queda e redenção, qual é a grande mensagem por trás de tudo isso? O que essa história toda quer dizer? Vamos recapitular rapidinho dessa montanha russa. A jornada começa com a conquista, um tempo de vitória. Depois, mergulha no caos da época dos juízes. Tanto uma solução com o reino de Saul, que acaba em fracasso. E, finalmente, encontra estabilidade na unificação sob o reinado de Davi. Ascensão, queda e uma nova ascensão. E, no fundo, a tese central da obra de Porhoff é que essa história toda é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Como diz aqui, a ideia é mostrar que, mesmo com todas as fraquezas e os desvios humanos, existe um plano maior que, no fim, sempre prevalece. E é aqui que o passado se conecta com o presente. O autor não analisa esses eventos só como um registro histórico antigo. A ideia é que eles sirvam como uma fonte de inspiração, de força, para os desafios que a gente enfrenta hoje. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. O que essa jornada antiga, essa história de ascensão, queda e renovação, pode nos ensinar sobre os ciclos que a gente vê acontecer no mundo hoje? Em nações, em culturas. Parece que a história, no fim das contas, ainda tem muito a nos dizer.